Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Consultório de Ideias. Meu nome é Vinícius Carlesso, sou médico e o Consultório de Ideias é um podcast aberto para você absorver o máximo de conhecimento e informações possíveis para se tornar uma pessoa melhor, tanto pessoalmente como profissionalmente. E antes da gente começar, eu queria que você já nos ajudasse. Dá o like aqui embaixo, clica no sininho, compartilha com seu amigo, porque hoje o tema é importantíssimo. Esse tema está muito em moda agora, o pessoal está querendo falar muito disso, surgiu uma moda na internet sobre esse assunto. E para discutir esse assunto, que eu logo falo para você, eu trouxe nada mais, nada menos que uma referência brasileira na área dela, que é a doutora Paula Lemes. A doutora Paula Lemes, ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Berlândia, tem mestrado, doutorado em neuropsicologia e é idealizadora do projeto Cognitiva Metaverso, uma plataforma online para você aprender tudo sobre a parte de neuropsicologia focada em superdotação, dupla excepcionalidade, enfim. Uma pessoa completa para falar desse assunto hoje, que é neuropsicologia, superdotação e dupla excepcionalidade. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. É um prazer ter você aqui. É uma honra imensa, né, ter uma referência nacional aqui conosco falando desse assunto. Hoje eu estou na posição inversa dela, né? Eu já fui paciente dela, agora eu estou conversando com ela, entrevistando. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse da sua história, o que é a avaliação neuropsicológica, tudo que você tem até chegar nesse momento que você trabalha hoje. Eu que te agradeço, Vinícius, pelo convite em estar aqui. Para mim é um prazer imenso poder falar do assunto da superdotação, também conhecido como altas habilidades, dupla excepcionalidade, porque a gente vê muita, como você disse, moda por aí, mas pouca informação baseada em evidência. Então, eu gosto de trabalhar sempre dessa forma e tenho publicado também em congressos científicos para poder contribuir aí nessa área e também na parte científica, né, da neurociência. Então, para mim é um prazer muito grande, em todos os sentidos, tanto do tema quanto pelo convite. Muito obrigada. E a respeito da minha trajetória, eu sou uma pessoa que vem aí da era que a internet foi inventada, que ninguém tinha computador em casa, então eu brinco que hoje eu gosto de trabalhar na internet, poucas pessoas sabem disso, mas eu gosto de trabalhar na internet porque eu sempre gostei da área aí de mexer em computador. Tecnologia. Então, eu sempre quis procurar algo que tinha a ver com cérebro, comportamento e tecnologia. Isso antigamente era impensável, era algo assim, ali a psicologia, a tecnologia. Aí veio a pandemia da Covid-19 e oportunizou atendimentos, mudou tudo. E tem mudado, né, ainda. Então, hoje em dia, o meu foco é a avaliação neuropsicológica, mas eu também, como você disse, eu tenho a plataforma, né, da Cognitiva Metaverso, que é um ambiente de conteúdos gravados e também experiências ao vivo. E especialistas também, né, eu tenho levado lá, é um lançamento novo, mas que tem contribuído também com conteúdos com base em evidências. E, ao mesmo tempo, minha prática clínica, que eu vejo que contribui bastante na área para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito disso hoje. Maravilha. E só para o pessoal entender, qual que é a diferença, então, da psicologia tradicional e da neuropsicologia? Como que uma pessoa pode ter acesso, falar assim, nossa, eu preciso de um neuropsicólogo, como que vai chegar até você, numa especialista nesse assunto? É interessante sua pergunta, porque muitas pessoas me procuram todos os dias procurando um neurologista. O neurologista, ele é um médico especializado em neurologia, né? E a neuropsicologia, ela tem essa interface com a neuro, porque a gente estuda cérebro, cognição e comportamento. Então, a minha área é uma neurociência cognitiva. Não é só a neuropsicologia em si, comportamental, mas também a parte de investigação e também de avaliação de atenção, memória, percepção, linguagem, inteligência e personalidade também, aspectos comportamentais. Então, a neuropsicologia é uma especialização da psicologia. Então, são os psicólogos que fazem esse tipo de especialização e tem uma área privativa dentro desse campo, né, de especialização, que é o uso dos testes neuropsicológicos. Então, somente os psicólogos de formação podem usar esses testes que são amplamente utilizados numa avaliação neuropsicológica. É importante entender que a avaliação neuropsicológica é um grande guarda-chuva, ela é mais do que testes. E os testes estão inseridos ali dentro de um raciocínio clínico, dentro de toda uma hipótese diagnóstica que a gente testa dentro da avaliação e que é feita geralmente em conjunto com outro profissional.
Então, psiquiatras, neurologistas são parceiros para a gente poder fazer, por exemplo, um bom diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, TEA, superdotação, uma adequada identificação, mas importante dizer que a avaliação ela vai além de testes e vai além de mensuração de QI, o famoso quociente intelectual. Isso é muito interessante porque a gente ouve muito falar dessa parte só focada em TDAH, né? TDAH, parece que é só isso, mas é uma área tão ampla, né? Que tem tanta coisa para produzir e ensinar as pessoas, que é bom até, por isso que a gente está nessa conversa, para você esclarecer, porque não é só TDAH ou tratar autismo, tem muita coisa, né? Conduzir a parte neuropsicológica realmente é uma arte, né? E aí, falando um pouco desse assunto que está mais polêmico, né? Que está na internet, hoje você entra no Instagram, o pessoal é patrocinado de pessoal falando de inteligência, de altas habilidades, superdotação, e a gente vê muito conteúdo bom, mas também vê muita gente falando coisa que não tem nada a ver, né? Ou que não tem nenhum embasamento científico, ou que é só porque está na moda e quer aparecer. Enfim, hoje a gente tem de tudo no Instagram, a pessoa querendo chamar atenção, né? E aí eu vou trazer para uma especialista a pergunta, né? Hoje esse tema de superdotação, o que seria exatamente esse tema de superdotação? O que é superdotação? O que é uma pessoa superdotada? Quais são as características de alguém que é superdotado? Para a gente tirar de vez essa dúvida aí do pessoal. Superdotação, para a gente poder falar e mensurar um construto, né? A gente mensura algo que não é mensurável. Superdotação é algo invisível, né? Não tem, essa caneca é superdotação. Não é assim, não é concreto. Certo. Então, eu tenho um construto que eu tenho que medir. Aí então, vieram os testes na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então, veio a área de psicometria, de medida de coisas que não eram mensuráveis. Então, começaram a fazer seleção para entrar ou não na guerra a partir do quociente intelectual. E aí vem esse famoso quociente intelectual. E até hoje eu escuto profissionais de todas as áreas da saúde, psicólogos, colegas também, falando que uma pessoa é superdotada se ela tem o QI total, 130 ou mais. Que já era uma pergunta que eu ia te fazer. Quais são os mitos, né? Então, esse já é do QI. Isso. O primeiro mito e grande mito que eu recebo o tempo inteiro é, nas minhas redes sociais, especialmente dúvidas todos os dias. O QI, ele é o que mais gera dúvida, o que mais vem. Então, ainda tem profissionais, por quê? Considerando dessa forma, QI 130 ou mais, que é um QI classificado como muito superior. Então, as pessoas, a maioria estão ali na média, tem média superior e uma classificação muito superior, cerca de 2,2% da população só, ou seja, está acima de 98% das pessoas, mais ou menos, no sentido de quociente intelectual, de funcionamento cognitivo geral. A questão é que a superdotação ela vai além disso. Acho que é muito importante a gente frisar isso aqui hoje, para poder informar e levar conhecimento aí com base em evidências, porque a gente tem que ter uma teoria por trás e essa teoria tem que ser testada. E quando a gente testa com base em evidências, aí a gente vê a teoria ela faz sentido ou a gente precisa aprimorar essa teoria. É assim em toda a área da ciência. Então, na superdotação não é diferente. E começaram a perceber que uma pessoa com superdotação, e eu não gosto do termo altas habilidades particularmente, porque a habilidade vem muito a ideia de que você adquire, você desenvolve ao longo da vida. Pode treinar e adquirir, né? Você treina e adquire, então tem talentos, né, relacionados às habilidades. Eu gosto do termo altas capacidades, que é muito ligado a vários países aí fora do Brasil, que lá, principalmente na Europa, já estão usando, já não falam em superdotação, porque gera muita confusão, altas habilidades. E aí, então, vem uma terminologia das altas capacidades, que dá essa ideia mais inata, que a pessoa nasce e morre com essas capacidades que podem ser desenvolvidas ou não, dependendo do ambiente. Então, a superdotação, se perguntou das características de uma pessoa, perceberam, então, foram testando aí, fazendo várias pesquisas com pessoas superdotadas e perceberam que existem características além de ter um QI muito superior. Uma pessoa que tem um QI 128, 129, está ali limítrofe, aí ela não é superdotada. Depende. A gente avalia várias outras características e, principalmente, personalidade. É um jeito de ser da pessoa que, em geral, envolve hipersensibilidade, são as sobreexcitabilidades que a gente chama, que tem várias. Uma delas, muito comum, é a psicomotora,
Então, são pessoas muito confundidas com pessoas com TDAH. São diagnósticos de confusão. E aí a gente tem uma deficiência na formação dos profissionais, médicos, psicólogos, pedagogos que trabalham nessa área, que não sabem da superdotação, mas aí estudam o TDAH, por exemplo. E aí chega uma pessoa agitada. E tudo é TDAH, que é outra moda, né? Aí na mídia. Autismo também vem como moda, mas com poucas pessoas falando com base em evidência. Então, a sobreexcitabilidade é uma característica clínica comum em pessoas superdotadas, que são pessoas que têm um alto nível de energia. Elas têm muitas ideias criativas, uma alta capacidade criativa, um alto engajamento perante as tarefas, além das habilidades cognitivas. Então, são pessoas com aquele nível de energia, de criação, desde crianças, mas que os pais, muitas vezes, não estão acostumados. A escola, muito menos, que aí é uma criança questionadora, é uma criança que não aceita qualquer ideia, qualquer norma. Aí fala, não, tem transtorno opositor desafiante, o TOD. Ou TDAH. Então, são diagnósticos que causam muita confusão por causa de características clínicas da superdotação, que é muito mais um perfil cerebral específico do que falar em, é um QI. É muito reducionismo a gente falar que superdotação é só isso, porque o QI e esses testes de inteligência, eles são influenciados por humor. Às vezes, a pessoa que está, por exemplo, um adulto em esgotamento, síndrome de burnout, vai ter um rebaixamento de QI. Então, você não vai ter uma medida real. Medidas indiretas sofrem influências ambientais, o momento, o humor. Então, é uma medida válida, com 95% aí de certeza do que a gente está afirmando, mas tem margem de erro. Então, queria deixar esse recado. Superdotação é muito mais que QI 130 ou mais. Não é uma determinação quantitativa, né, somente. É mais que 130, não é numérico a questão, é uma questão qualitativa também, né? Exatamente. Tem que ver um conjunto de coisas. E o QI é só um detalhe adicional, né? É uma parte do processo, mas não é o determinante, né? Exatamente. E aí é onde a avaliação neuropsicológica contribui. Hoje é a avaliação mais completa que a gente tem, com base em evidências, para poder avaliar não só a superdotação, mas outros diagnósticos, porque a gente colhe na anamnese, que é a entrevista detalhada, é a fase inicial ali da avaliação, antes de testes, que eu chamo de alma da avaliação. Então, a anamnese é a alma, não são os testes. Eu sempre comparo os testes neuropsicológicos, psicológicos no geral, aos exames médicos clínicos de sangue. Muitas pessoas chegam, doutora, eu estou precisando de um teste aqui para TDAH. Todo dia alguém pede um teste para TDAH, como se tivesse uma coisa que você vai lá e faz. Né? Como se fosse um exame de sangue. Os testes psicológicos e neuropsicológicos, eles servem como exame de sangue para o médico. O médico, ele não vai olhar exame de sangue sem olhar a cara do paciente. Ele olha para o paciente, pergunta o que está sentindo, o que está acontecendo. Então, vou te pedir um exame de sangue, que eu estou desconfiado disso, eu quero confirmar. Assim, são os testes também que a gente usa, que não são só de quociente intelectual, mas inventários de personalidade, observações comportamentais, que são riquíssimas perante a gente ali na avaliação. Conversa com segundas fontes de informação, né? Os pais, se possível, o marido, esposa, uma pessoa próxima que conhece bem a pessoa, para trazer mais evidências e não ficar só na subjetividade de quem foi avaliado. Então, os testes neuropsicológicos, eles ajudam nisso, assim como o exame de sangue. Eles são complementares a um raciocínio. Então, se a gente colhe essa alma da avaliação, que é a anamnese, muito bem colhida, a chance de erro diminui muito na hora de interpretar de cá, que são os testes. Isso aqui é interessante, poucas pessoas sabem, né? Isso é igual na medicina, né? Igual você falou, você vai tentar olhar um exame, você não vai olhar só o exame, você tem que conversar para entender por que existe aquele exame, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela, em resumo, ela precisa de uma anamnese completa para entender o contexto emocional, social, psicológico da pessoa, da criança, do adulto. E, somado a isso, tem alguns testes que aí você consegue fazer a junção das coisas e determinar se tem ou não, né? Isso. E aí, a questão de, voltando à superdotação, a superdotação, ela é uma doença ou é uma condição? Que é também uma pergunta muito frequente que eu vejo nas redes sociais, né? Sim. Então, às vezes, pais falam, nossa, meu filho agora ele é superdotado. Aí começa a tratar, às vezes, até como ele como um doente ou uma pessoa especial, apesar de ser um neurodivergente, né?
Mas parece que ele tem uma condição agora, uma doença, né? E isso é verdade? Como é que é essa questão? Eu recebo também essa pergunta Aham. com certa frequência, né? Não é doença. Como eu disse, é uma característica cerebral específica. Então, é uma pessoa que ela vai ter vivências e uma forma de enxergar as experiências da vida dela muito diferente. Em geral, envolve raciocínio muito rápido, uma velocidade de processamento que a gente fala de informações muito rápida. É uma pessoa que pensa, é onde é confundido com a hiperatividade do TDAH que eu falei, que é muito comum. Então, é uma pessoa que tem muitos pensamentos ao mesmo tempo. É uma pessoa que tem uma velocidade de raciocínio. E, em geral, é uma pessoa que está sempre com aquela visão além do seu tempo. Então, tem pacientes que contam muito isso. Eu falava isso para o meu professor, eu falava isso para minha namorada. Aí, depois que a gente terminou o namoro, 5 anos depois, você me falava aquilo, eu não concordava, hoje eu enxergo. Então, isso acontece na infância também. Essa visão além do alcance, essa visão sempre à frente do tempo. E aí é onde entram as assincronias de desenvolvimento, né? Então, é uma característica cerebral, não é doença, não é um transtorno, não é um diagnóstico que tem um código internacional de doença, não é. É uma característica, mas que tem especificidades, inclusive tem direitos por lei. E então, essas pessoas têm as assincronias do desenvolvimento. O que é isso? É a pessoa que tem a visão, ou seja, o funcionamento cognitivo, ela é além do tempo, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que, às vezes, a parte motora fica um pouco para trás. Então, são aquelas crianças que você coloca lá, eu tenho um filho que é superdotado. Aí coloca no futebol, ele não vai tão bem quanto os outros. Legal. Você fala, gente, mas é tão inteligente. Como que pode? É só chutar a bola. É só chutar a bola, pelo amor de Deus. Aí coloca a filha lá no esporte, não vai muito bem, corre, cai demais. Então, às vezes tem essas assincronias de desenvolvimento cognitivo que é lá na frente, às vezes a antiga idade mental que se falava, né? A criança tem raciocínio, tem escrita, tem leitura de uma criança. Ela tem 5 anos e está com a idade cognitiva de 7, 8 anos de idade. Mas a parte motora dela está da idade para trás. Para trás. Então, essas assincronias são super interessantes também na até a parte emocional, né? Emocional. Ela discute coisas de pessoas de mais idade que ela, né? A criança. E aí, Sim. às vezes, emocionalmente, ela é uma criança mesmo Isso. ainda, né? Aí, o emocional, em geral, fica na idade. Fica ali. A criança de 5 anos que eu citei como exemplo, ela tem a idade emocional de 5 anos. O desenvolvimento emocional dela está dentro do esperado. Mas o cognitivo, a compreensão, o raciocínio, a quantidade de pensamentos, aí vem com umas, eu chamo de pérolas, né? São as pérolas da infância. Aí vem com umas tiradas assim que você fala, gente, de onde essa criança raciocinou aprendeu isso, né? E você não sabe de onde. Não sabe de onde ela chegou naquilo. Então, essa capacidade desses insights, assim, que você não sabe de onde vem, também é uma característica muito comum de pessoas superdotadas. Isso é muito interessante, né? E aí, então, para a gente ter a constatação, teria aquela questão da teoria dos 3 anéis, é isso mesmo? Do de Renzulli. Isso. Hoje é a teoria mais bem aceita pela neurociência, mas a gente tem também a do Gardner das múltiplas inteligências. E ele já acrescentou, eram 7, ele já acrescentou mais uma que é a espiritual, algo mais transcendental, relacionado a uma inteligência espiritual. Né? Não em relação à religião e espiritismo, mas algo além daqui, uma percepção, uma sensibilidade além para essas questões. Então, são 8. Qual que é o problema disso? Que a gente tem um artigo recente sobre essas 8 inteligências, que a gente carece ainda, ou seja, a gente tem pouca evidência embasando que essa teoria, ela não tem evidências suficientes ainda para a gente falar, a teoria de Gardner é a mais amplamente aceita das múltiplas inteligências. Não tem. Mas não quer dizer que ela é ruim, que ela não faça sentido. É porque é algo complexo mensurar 8 inteligências. Como é que você vai mensurar a inteligência espiritual? Né? Algo que a ciência não tem. Possível. Não tem meios, não tem métodos ainda. Então, eu acho que é muito mais a ciência que não alcança do que a teoria que não faz sentido, porque faz muito sentido. Né? E tem muita aplicabilidade, principalmente na área da educação, tem sido amplamente usada a do Gardner. Mas a do Renzulli é a que mais tem evidências, que é o que a gente trabalha e ampara a nossa base clínica, né, de atuação e avaliação neuropsicológica.
Então, tem escalas, tem instrumentos de avaliação de avalidados baseado nesses 3 anéis, que é o que eu citei anteriormente. Habilidade cognitiva acima da média, alta criatividade e alto engajamento. Então, o que eu escuto muito? Não, eu não sou superdotada, não. Eu só sou muito esforçada. É uma das características da superdotação. Engajamento na tarefa. Engajamento. E não é um engajamento qualquer, é um alto engajamento. É um hiperfoco, né? Chega a ser um hiperfoco que a pessoa ela pega para fazer e ela vai até ela concluir. É diferente do TDAH, que tem dificuldade de concluir tarefas, de fazer algo com começo, meio e fim. Né? A pessoa com superdotação, em geral, quando é só superdotação, ela costuma ir, vai e ela conclui aquilo que ela se compromete a fazer. E tem alguma explicação de neuroanatomia para isso? O cérebro ele é diferente mesmo? Ou é só realmente uma questão de treinamento ou de habilidades que se desenvolvem na vida? Ou puramente genética? Ou o cérebro ele é diferente mesmo, anatomicamente falando? Essa pergunta sua poderia dar uma pós-graduação de, no mínimo, 2 anos só para responder. Né? MBA. Um MBA só sobre como é que são as bases neuroanatômicas, neurobiológicas da superdotação. Não se encontraram nada relacionado ao volume cerebral, mas a gente tem, sim, diferenças na funcionalidade. São cérebros com neurônios que têm mais mielinização. Ou seja, para quem não sabe o que é mielina, a mielina, ela é um revestimento como se fosse de gordura dentro do nosso, em volta do nosso neurônio, na parte do dendrito, que é tipo o corpo do neurônio. Então, tem a cabeça do neurônio e o corpo. O corpo é mielinizado. Então, em superdotados é mais. O que isso tem a ver com superdotação? Um corpo de neurônio mais mielinizado, ele propaga impulso, ou seja, a eletricidade é mais rápida. Então, ele é como se fosse um encapamento do fio muito melhor. É um fio muito mais potente. Então, ele passa... É uma fibra ótica ali. É uma fibra ótica. É a última tecnologia de comunicação, de condução. Então, isso faz com que o cérebro fique mais rápido. E o raciocínio, os pensamentos tenham elas são mais rápidas. Então, é uma velocidade muito maior, né? A velocidade de condução das sinapses, né? Então, antes de vir, eu dei uma lida também. Então, é uma questão de emaranhamento, né, dos neurônios, que eles têm maior quantidade de sinapses. Não quer dizer que tem mais neurônios do que outras pessoas, mas as sinapses, conexões entre eles são maiores, né? Isso, faz muito mais. Então, propaga mais sinal e faz muito mais conexão, forma redes neurais mais rapidamente. E aí, todas as consequências a partir dessa alta mielinização no cérebro e aí essa propagação de impulsos nervosos. Então, isso é a nível ali micro, né? Dentro do nosso cérebro. Então, tem mais a ver com funcionalidade e também tem algumas diferenças. Você falou de neuroanatomia, ou seja, estruturas do cérebro. Tem algumas pesquisas também comparando pessoas que não têm superdotação e pessoas que têm somente superdotação. Em geral, são pesquisas com crianças, e com adultos é mais raro a gente ver, né? Infelizmente. Então, essas pesquisas mostram que tem algumas áreas do nosso cérebro emocional, que é aquelas estruturas lá de dentro, envolve a amígdala, hipocampo, que tem a ver com memória. Lá dentro, essas áreas, elas geralmente são mais hiperativadas. Então, elas parecem que funcionam mais do que nas outras pessoas que não têm. O que isso traz como consequências? As sobreexcitabilidades, hipersensibilidades. Então, são pessoas que têm uma intensidade emocional maior. Qualquer estímulo é um grande estímulo. É maior. Né? É maior, é percebido de uma forma com mais magnitude, mais intensidade do que uma pessoa que não tem a superdotação. Então, tem consequências emocionais também aí, de intensidade. E aí, isso impacta nas relações, impacta em como ela lida com tudo na vida, né? Porque nosso cérebro está aqui, né? Onde eu vou, meu cérebro está ali. Então, vai tendo consequências onde ela passa. E a explicação ela é puramente genética ou o ambiente também pode contribuir para a pessoa se desenvolver nessa questão de superdotação? Quando eu falei que podia fazer uma pós-graduação... Essa também. Isso também, porque tem pesquisa só sobre o QI. Então, pesquisa só de inteligência humana, independente de superdotação. Então, vamos estudar a inteligência e, à medida que a gente tem mais famoso, é o QI. E o que a gente percebe? Se a gente pega o QI,
longitudinalmente, ou seja, a mesma pessoa ao longo do follow-up, a gente vai seguindo ela com 5 anos de idade, ela com 10, ela com 15, ela com 60 anos. Então, fazem isso em várias pesquisas. O que encontraram em relação ao QI? O QI aumenta com o tempo. Aí você fala, nossa, então às vezes eu posso não ser superdotado e eu tenho uma superdotação adquirida? Não, isso não acontece. Uma superdotação adquirida. A pessoa nasce com ela e o cérebro vai desenvolvendo ainda mais, dependendo das oportunidades ambientais. Aí é onde a gente fala da superdotação dos underachievements, em inglês, que são aquelas pessoas que não vão bem na escola, são pessoas que às vezes têm reprovações e são superdotadas, têm altas capacidades. Por quê? Porque as condições ambientais muitas vezes não foram favoráveis para ela desenvolver de forma plena, vamos dizer assim, o que era esperado do QI, do quociente intelectual, que é também impactado pela QI verbal, que tem a ver com ambiente, oportunidades, escolarização. Então, a gente tem os superdotados que talvez vão passar uma vida sem saber que são, tiveram reprovações, às vezes vai fazer uma avaliação, vai estar na média do QI, e a hora que a gente vai ver tem altas capacidades. Por que isso acontece? Aí eu gostaria de falar da dupla excepcionalidade. Vamos falar. Tem pessoas que têm transtorno junto da superdotação. Então, isso é o que caracteriza a dupla excepcionalidade. É um nome difícil, né? Segunda-feira eu vou fazer uma palestra e vou começar falando. É de comer ou de passar no cabelo. Porque é um nome que deveriam, né? Parece que tem um termo matemático, né? Dupla excepcionalidade. É estranho, é difícil de escrever, né? Então, tem pessoas que têm transtorno junto. Aí, o que acontece com essa pessoa que é superdotada e não sabe disso? Que é a grande maioria das pessoas com dupla excepcionalidade. O transtorno puxa as altas capacidades para baixo. É como se fosse uma seta dupla. Uma coisa puxa para cima, as altas capacidades está puxando aqui. É um cabo de guerra. Aí as altas capacidades puxam, o transtorno traz déficits, traz dificuldades significativas, traz sofrimento. Aí fica, e aí o que acontece na hora que a gente faz uma média aqui? Na hora que a gente vai ver o que deu de resultado, a pessoa vai lá para a média. Ou anula ou diminui. Ou então fica ali, médio superior. Aí você fala, uma pessoa que tem uma facilidadezinha. Não é isso. Por isso é histórico clínico, anamnese. Se eu for olhar só para o QI, a gente fica doido. A gente fala, gente, eu não dou conta de analisar, isso é muito difícil. E a dupla excepcionalidade seria, então, as altas capacidades, superdotação, somada a quais outros transtornos, por exemplo? Seria a que puxa para cima, altas capacidades, superdotação, e as outras que teoricamente puxariam para baixo? Hoje em dia, o conceito de dupla excepcionalidade ele está ampliado. Então, considera-se, inclusive, deficiências físicas. Então, se eu sou cadeirante, tenho deficiência física e tenho superdotação, eu tenho dupla excepcionalidade. Olha só. Deficiências sensoriais, a mesma coisa. Eu sou surda, tem umas pesquisas interessantíssimas sobre pessoas surdas superdotadas. Nossa, interessante. Altas capacidades. Ela não se desenvolveu porque não teve o estímulo adequado ali, né? Isso. Olha só. Às vezes, a maioria provavelmente vai passar uma vida sem acesso a essa identificação adequada e passando por aquele sentimento comum em pessoas superdotadas de eu sou um extraterrestre, eu sou desconectado, parece que eu não pertenço a grupo nenhum, eu sou um peixe fora d'água, são as frases que eu mais ouço. Eu sou de outro planeta, sempre fui, não adianta. As pessoas falam aqui, não me interessa. Quando eu falo, elas me acham estranho, porque eu gosto de falar de coisas que não é o que está falando ali, né? O que é esperado. Então, esse sentimento de desconexão aí leva para será que é autista? É o estranho. Nossa, aquela pessoa é muito estranha. Tem muitos superdotados estranhos por aí, que tem só as altas capacidades. E aí, então, as deficiências, só concluindo, né? A dupla excepcionalidade envolve deficiências sensoriais, físicas e também os transtornos mentais. Sejam eles quais forem. Eu estou com transtorno de ansiedade, eu tenho só superdotação. Aí é transitória. É uma dupla excepcionalidade. Transitória. E ter 2 transtornos ou mais na mesma pessoa também é dupla excepcionalidade. Aí muitas pessoas me perguntam, doutora Paula, não devia chamar tripla excepcionalidade? Devia, quádrupla. Mas é dupla excepcionalidade, que é a ideia de algo para cima, algo para baixo. A pessoa tem uma superdotação e aí tem uma depressão associada. Isso. Dupla excepcionalidade. Isso. Mas, em geral, quando ela melhora, aí não volta ao normal. Tem mais. Eu chamo de transitória, isso não tem livro nenhum, não tem lugar nenhum que você vê falando de transitória.
mas eu chamo de permanente ou transitória. Permanente é, por exemplo, TDAH. A pessoa nasce com TDAH e vai morrer, assim como com a superdotação. Então, ela não vai deixar de ter nenhum nem outro. Aí é uma dupla excepcionalidade permanente. Transitórias são geralmente os transtornos de humor, como depressão, transtorno ansioso. E aí você citou aí umas coisas que você costuma escutar no seu consultório. Tem alguma história que você gostaria de contar, assim, de alguém que chegou, eu tenho isso e isso, muito típica, que você poderia reproduzir para a gente aqui, para servir de base, às vezes a pessoa vai escutar e falar, nossa, eu sou assim, ou um fulano assim, meu filho é assim, porque é nessas histórias que a gente se conecta, né? Você tem alguma para contar? Tenho várias. Eu vou falar de uma forma geral, para não ferir a ética, né, da questão do sigilo de atendimentos, mas de uma forma geral, o que se repete mais? Como quem está no bastidor aqui é o que quase ninguém sabe, né? Quem está do lado de cá, especialista escutando, a gente começa a conectar coisas que se repetem. O que acontece muito? É o que eu falei agora. Pessoas estranhas socialmente. Então, os grupos, às vezes, nossa, aquela pessoa ali ou é chata, é esquisita, é tido socialmente como estranha, e a própria pessoa se sente estranha a vida inteira, porque ela não se conecta. Por quê? Porque ela tem um funcionamento cerebral específico. E a maioria das pessoas que ela conviveu na escola a vida inteira e amigos não tem a mesma condição. Aí, o que a gente percebe na vida adulta, que são casos muito interessantes, que as pessoas aí que estão nos ouvindo podem se identificar. A hora que a gente vai avaliar, por exemplo, um diagnóstico tardio da superdotação, uma identificação tardia, na fase adulta, aí a pessoa vai olhar para trás, ou com dupla excepcionalidade, ela olha para trás, os únicos amigos que persistem até hoje na vida, ou que ela deu certo, em geral tem também. Superdotação, dupla excepcionalidade. Então, são histórias que se repetem de várias pessoas, a hora que a gente vê, nossa, meu amigo é neurodivergente, fulano é neurodivergente, não sei quem é neurodivergente, todos os meus amigos de infância, aí eu vim para avaliação, porque eu devo ter alguma coisa também, eu me sinto da mesma forma que eles, e eles são os únicos ali que parece que me entendem, que eu sinto a vontade de falar. Parceria amorosa, então, nem se fala. Para encontrar uma parceria amorosa, que é uma pessoa com superdotação, fala, nossa, realmente aqui deu uma liga, não só de atração física, aquela paixão, não, mas de dar certo para casar, para seguir a vida juntos, é algo muito difícil para quem tem superdotação. Aí reforça esse sentimento de estranho no ninho. Porque para parceria amorosa também são pessoas que, em geral, não têm muita paciência com os papos, tá ali, né, tá ficando, tá aquela coisa, se conhecendo, aí fala, eu não dou conta. Eu falo de um papo, aprofundo, a pessoa não me acompanha. Não sabe. A pessoa está acelerado o pensamento e a outra não está no mesmo ritmo. A outra não está. Em geral, não dá certo. Aí a gente vai avaliar as parcerias amorosas. É outra coisa das histórias que se repetem no consultório. Aí a gente vai ver, os dois são casal, casados, não só namorinho, não. Deu certo, a gente dá muito certo. A hora que vai ver o casal, aí, em geral, se repete muito também, os dois serem superdotados. Porque aí tem essa liga inconsciente, porque muitas vezes as pessoas nem sabem. Nem sabem. Mas inconscientemente fica no ar aquela coisa do não bateu, não deu, santo não bateu, não foi, não sei porquê, não me via casando com aquela pessoa. Aí o outro, a hora que vai avaliar, casou e tudo, vai ver superdotado os dois. Isso é interessante demais. E qual que seria a chance, por exemplo, dois superdotados estão casados, do filho ser superdotado? Você perguntou da hereditariedade, eu não respondi. O quanto o ambiente ou a hereditariedade. Em geral, a maioria, na hora que faz lá as pesquisas com gêmeos na genética, que são muito comuns, né? Gêmeos que foram separados e têm ambientes diferentes, ou gêmeos que foram e cresceram, juntos. Se desenvolveram juntos, no mesmo ambiente. Em geral, a maior contribuição para a superdotação é a genética. Mas tem casos também de algumas mutações genéticas em que só uma pessoa na família ela tem a superdotação, que é a minoria, mas acontece. Mas, em grande parte, quando a gente avalia gêmeos, por que gêmeos? Porque eles têm a genética idêntica. O DNA deles tem o mesmo teoricamente, código. Tem que ser igual. Teoricamente, quando são idênticos, né? Então, a hora que a gente vai avaliar, um tem TDAH, o outro vai ter também. Talvez não com a mesma característica clínica. Um vai ser mais hiperativo, o outro tem mais o déficit de atenção. Assim é na superdotação também. Um gêmeo é superdotado, o outro também vai ser.
Só que na herança dos pais, a maior explicação é genética. Hoje, hereditária. Herdou, veio junto ali. E o que acontece muito? Aquele melhoramento genético. Em geral, os filhos, às vezes, vão ter acesso primeiro, hoje, à identificação, diagnóstico, porque teve não só o acesso, mas às vezes porque tem um espectro da superdotação, assim como transtornos mentais também tem. Então, tem pessoas que têm um nível de intensidade, de altas capacidades em muitas áreas, mais generalizado do que em áreas específicas só. Aí fica muito evidente que aquela criança é muito diferenciada, ela é diferente, aí vão investigar. Aí vai ver os pais também tem. Mas, às Acha vezes, primeiro na criança, depois isso. vê os pais. Aí vem os pais. Aí, às vezes, os pais tiveram outra oportunidade ambiental, às vezes mais escassa, né? De uma vivência de 40 anos atrás da infância e dos nossos pais para trás, é outra vivência. O Brasil, ele ainda era predominantemente rural, vamos dizer assim. Então, era outro acesso a serviços, a diagnósticos. Aí, na hora que a gente vai comparar com o acesso de hoje, né? O país é predominantemente urbano, com acesso a serviços, especialistas. Aí, então, aí vem a criança, muito diferente. E tem esse espectro aí de muitas capacidades acima da média. Chama muita atenção a capacidade criativa da criança desde cedo. Aí vai ver, aí olha, tá, vamos investigar os pais também? Vamos. Aí vai ver, é uma família de superdotados ali. E ninguém nunca sabia, né? E ninguém nunca sabia, porque é igual eu falei, é algo invisível, né? Não tem aqui, eu venho com um selo de superdotação, né? Não tem isso. Já não nasce com... Uma marquinha, uma marquinha, né? Igual o gado que você... Só esse aqui é, esse aqui não é. Esse daqui que seria mais fácil de identificar, né? Mas não é assim. Então, vocês viram que é um tema tão importante, né? E eu falo por mim, eu como médico não sabia nada disso. Até um tempo atrás, até surgiu o assunto, por um acaso eu fui estudar e eu vi assim, gente, eu não aprendi nada disso na faculdade. Então, às vezes passou muito batido pacientes comigo por causas diversas e jeitos de ser diversos e eu não sabia nem que poderia ser um superdotado, um autista, um TDAH, né? Então, nós temos essa falha muito grande eu acho que no ensino da saúde. Eu não sei na parte da psicologia, mas na parte da medicina, com certeza. Não se fala disso. E quando se fala, eu acho que é só com o ultra especialista, o neuropediatra. E mesmo assim, tem vários neuropediatras também que também não têm grande experiência com isso, né? Exatamente. E aí eu queria, né, ter tido essa experiência antes, até para poder ajudar a identificar essas pessoas, né? Porque tem benefícios, né? Isso que eu ia perguntar agora. Quais seriam os benefícios de você identificar uma criança? Não, agora você é superdotado ou você tem dupla excepcionalidade. E até o adulto, né? O que o adulto vai falar, o que vai mudar na minha vida agora também? Ou você falar que eu sou ou não sou? Eu já vivi 40 anos, 50, o que vai mudar na minha vida, né? Então, quais seriam os benefícios para a criança e para o adulto se constatar essa questão? Porque, igual a gente falou, não é doença, não tem CID, né? Mas como que seria essa constatação, os benefícios para a criança e para o adulto? Esse é um tema... Tudo que você está me perguntando... É uma pós, É uma pós. Não só a pós-graduação. Já vamos montar um curso aqui, então, já. São perguntas que eu tento sempre responder lá no meu canal do YouTube sobre esse assunto, porque elas têm certa frequência, né? Legal a gente falar já aqui, falo, porque o canal é o @paulalemes.cognitiva, né? Esse é o Instagram. Desculpa. Eu vou fazer a propaganda do YouTube. O YouTube é Neurociência, Psicologia e Dupla Excepcionalidade. Aí você procura, é o primeiro que vai sair desse assunto. Pronto. Anota aí. Inscreve, curte os vídeos lá, que é bastante importante para o crescimento do canal. Muito. Eu assisto todos. E acrescenta muito. É muito bom. E aí, uma das perguntas que eu respondi, acho que em vídeo de 3 partes. Qual que é a importância? Porque já me perguntaram várias vezes, já tenho 50 anos de idade, eu desconfio, eu estou identificando aqui com seus conteúdos, mas mexa com isso não, já vivi até hoje desse jeito mesmo. Ixi, eu recebo muito esse tipo de comentário, especialmente de adultos, né? Crianças, né? Não faz sentido, mas de adultos eu recebo muito. Tem vários motivos, tanto para os profissionais de saúde conhecerem sobre isso, quanto para a própria pessoa conhecer. Primeira coisa é o senso de identidade. Sempre que eu termino uma avaliação e com frequência eu descarto transtornos e a pessoa tem só a superdotação e veio com essa sensação de ser estranho no ninho, ninguém me acompanha, parece que eu sou o errado. Na hora que a gente conclui, não, é só a superdotação, ou que seja dupla excepcionalidade.
em geral, isso tem um impacto que, para quem ainda não passou por isso, é algo inimaginável. O que isso vai fazer diferença da minha vida toda? Porque a gente está falando de quem você é. Está falando da sua personalidade, está falando da identidade. Quem não quer se conhecer melhor? Porque se a gente se conhece melhor, a gente lida melhor com as nossas especificidades. Inclusive com esse sentimento de desconexão. Porque aí o que acontece? A pessoa parece que a sensação que as pessoas sempre me passam pós-avaliação e identificação adequada parece que minha visão fez assim de mim mesmo. Parece que ampliou. A viseira do cavalo abriu, né? Isso. Aí abre e a pessoa, então, olha, ela começa, primeiro ponto, autoconhecimento. Então, do que isso se trata? Aí ela vai atrás de aprofundar, que é a primeira indicação que eu faço. Psicoeducação. Você vai aprofundar, que é uma característica clínica de pessoas superdotadas. Ela precisa conhecer no sentido de aprender. Aprender algo novo é algo constante de pessoas superdotadas. Então, a primeira recomendação, vai aprender sobre isso aí. Porque dessa forma você está se autoconhecendo. Conheceu, eu já estou assim, sabendo muita coisa, já estou entendendo do que está falando. Agora, eu sou isso aqui. Já dizia o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te Os a ti gregos, mesmo. milhares de anos atrás, já falaram isso. E isso é uma verdade para essa situação, né? Isso. Aí, o que acontece a partir daqui? A pessoa passa a ressignificar a própria história. Então eu passei por isso. Às vezes, por exemplo, igual eu falei, os underachievement, aqueles que tiveram nota vermelha, reprovações, em geral desenvolvem uma baixa autoestima, um senso de incapacidade que ela nunca imaginaria que ela tenha superdotação. Aí ela olha e fala, eu que sempre me achei burro e inferior, sou superdotado, olha o poder disso. Então isso traz um novo horizonte na vida da pessoa. De que, peraí, as evidências mostram que você não é nada do que você está achando que você é. Isso tem impacto na autoestima, no senso de identidade, em como a pessoa vai lidar com os outros, com esse sentimento de desconexão. Isso é muito profundo. E aí a gente entra no mundo interior, subjetivo. É aquela cena do impostor, né? As pessoas têm muito isso, né? Tem demais, Vinícius, mas demais. A sensação é o que chega de gente aí tá fazendo os testes, tá gabaritando e falando assim para mim, nossa, esse eu fui mal demais. Às vezes errou tipo 1 e no teste dá o percentil lá em cima, 99. Isso é um gabarito pro teste. Nossa, eu tô indo mal demais. Gente, como eu fui mal? Gabaritou. Foi aonde ninguém vai e a pessoa tá se percebendo o tempo todo. Isso tem muito. Então, prejuízo de autoestima, de relacionamentos interpessoais, porque não se entende. Se ela se entende, aí já é outra história e precisa de tempo para assentar isso. Então, as pessoas, quando imaginam, elas não viveram o que é você realmente ser identificado por um especialista, por especialistas, e, então, trabalhar todo esse senso de identidade. Profissionais de saúde, qual que é a importância? Depende da área. Mas, por exemplo, você que é um médico cardiologista, o que te ajudaria? Às vezes, entender um perfil para fazer um bom encaminhamento. Porque tem muitas pessoas superdotadas, às vezes você não vai saber que é superdotada, mas já ouviu falar de intensidade emocional, que às vezes leva para um pronto-socorro cardiológico com crise de ansiedade. Aí a crise de ansiedade é sobrecarga sensorial, comum em autismo, em dupla excepcionalidade, em superdotados, com pessoas com TDAH. Aí você não sabe nada da parte cerebral e mental. Aí o que vai fazer? Vai pedir um monte de exame cardiológico. Não vai dar nada, vai mandar a pessoa embora. Ela vai voltar com crise de ansiedade. Aí se você tem esse olhar, e isso é muito interessante, inclusive os médicos clínicos gerais, que é o que chega tudo de tudo. Um pronto-socorro. Ter esse olhar, porque ele lá num pronto-socorro, ou que seja num serviço de clínica particular, ele vai olhar e vai falar assim, isso aqui está me lembrando daquele paciente que eu atendi, se tivesse na formação, né? Lá no internato, lá nos estágios. Está me lembrando aquilo que o professor falou de superdotados. Às vezes não é, mas vamos investigar? E faz um bom encaminhamento. É a rede de parceria que a saúde tem que ter. Para chegar no especialista, tem que ter esse encaminhamento. Só que o SUS não tem. Não. Aqui em Uberlândia, então, não tem. Para pessoas adultas, não tem. Tem uma portinha na UFO de um ambulatório acadêmico de crianças e adolescentes. Que é recente também, né? Ele é mais recente, mas não é aberto ao público. Então, não é todo mundo que acessa lá. Mas no SUS, pessoa adulta, diagnóstico tardio? Não.
Mais um, né? Mais um. Vai dar ali um ansiolítico, alguma coisa, no máximo, se acessar em CAPS. PSF, às vezes, até encaminha, passa ali que eles falam matriciamento, né? Eu já passei pela rede municipal de saúde daqui, já passei pela rede federal de saúde daqui, do SUS, de todo canto, e sei bem como funciona. Não funciona. Para essa área de saúde mental, superdotação, então... É mito, piorou. né? Isso não existe. Não, que está inventando moda. Isso é moda. Isso é invenção de moda. Gente, isso é uma vergonha, porque assim, eu vejo que fora do Brasil esse assunto é muito discutido, né? Assim, pelo menos nos países de primeiro mundo, vamos dizer. Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, eles têm até uma educação diferenciada já quando identifica a criança no começo, já separa ela, diz que fizeram isso com o Jeff Bezos, né? Não sei se é verdade, da Amazon. Viu que ele era muito diferenciado, já separaram ele, deram um direcionamento para ele. Falou, oh, se você é bom de tecnologia, de relações interpessoais, vou te colocar aqui para desenvolver. E aí virou o que virou, né? Ele virou um multibilionário com uma das maiores empresas do mundo, né? Mas aqui no Brasil não se fala nisso, né? E o que você falou, tem uma legislação sobre isso, mas ninguém aplica, ninguém sabe. E as próprias escolas também parece que fazem vista grossa desse assunto, né? Quando chega com a criança que é suspeita de superdotada, não, acha que é mito, que não tem o que fazer, é assim mesmo, né? O que você acha desse? Como é que está a situação do Brasil com relação a essa superdotação? A gente tem tido um aumento de acesso aos serviços particulares, né? E os planos de saúde, não a superdotação em si, porque não é reconhecido por lei, os planos de saúde têm que cobrir, não é uma doença, não é uma questão de saúde, né? É particular. Mas é particular. Então, na rede particular, a gente tem, então, tido um aumento da identificação, mas 0,004% das pessoas que são. Então, tem uma estimativa de uma associação de superdotação no Brasil, de que a gente tem milhões de pessoas superdotadas aqui. E se tem milhões, a gente tem estimativas aí da ciência sobre isso, as pessoas não têm acesso à identificação. Mas o que tem... A gente tem muitas leis na infância. A gente tem uma lei recente, inclusive, não só de crianças com altas habilidades, superdotação, mas também com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia, que é um tipo de transtorno de aprendizagem. Então, alguns diagnósticos foram incluídos num apoio que a educação básica é obrigada a dar. Tem a lei. Na prática, sabe o que está acontecendo? Nada. Porque está sendo um jogo de empurra. Você pergunta para as escolas, municipal, estadual, é obrigatório. Como é que está sendo? Ué, não está acontecendo nada, porque tem TDAH, o que eu vou fazer? Eu preciso de um professor de apoio, eu preciso de não sei o quê, não sei o quê. O Estado não dá, não está acontecendo nada. Aí é um jogo de empurra. O profissional que está ali... Aí a gente já vai entrando em outras coisas que não é o nosso assunto aqui. Questões políticas. Questões políticas, a falta de interesse em identificar adequadamente pessoas pensantes e que vão fazer aí um Brasil diferente. Um questionamento diferente. Ir atrás de direitos. Pessoas pensantes, elas são muito diferentes para a política. Elas são, não é diferentes, elas são malquistas. Principalmente no Brasil. Se a criança questiona ali superdotada a nível micro, com a professora já incomoda muito, imagina no nível macro. Macro, não tem interesse. Então, eu vejo falta de interesse, mas devagar as coisas, pelo menos na parte de conhecimento, e aí a internet ela é fantástica. Ela democratiza o acesso. Aí, então, a gente tem, por exemplo, igual eu citei, meu canal do YouTube, é uma possibilidade, mas tem outros canais, tem vários materiais, tem artigos científicos que a gente tem acesso gratuito. Mas tem que ter um computador ou um celular com internet para você poder acessar. Quem está na extrema pobreza já nem tem nem como ter acesso. Né? Mas para quem tem acesso, eu vejo que o conhecimento ele tem sido democratizado, sim. Agora, a correta e adequada identificação é um problema mundial, inclusive, não é só do Brasil. Não é só do Brasil. A gente tem um problema aí de falar, esse método é validado e ele é único e vamos todo mundo que passar nesse método aqui é superdotado. Não tem. Assim como os critérios diagnósticos de transtornos, a gente ainda não tem, né? Então, a gente também tem essa questão da prática em si.
E que é uma avaliação complexa, né? Não dá para avaliar rápido. Vamos pegar Não. todo mundo na escola aqui e vamos avaliar. Não é fácil assim, né? Você consegue levantar indicadores, Uhum. indicativos. Agora, se é mesmo, aí é outra história. Né? Aí é mais complexo. Não é simples. E assim, existe um estímulo à mediocridade, né? Você ser medíocre, né? Em qualquer área da sua vida, né? Porque é mais fácil você estar na média do que se destacar, tanto para cima quanto para baixo. E aí no Brasil eu vejo que isso é muito, muito frequente, né? Muito. E aí, se uma criança passa em avaliação, ela é identificada. Ela tem direito, por exemplo, de fazer o quê? Uma criança fez a avaliação neuropsicológica, ela tem umas características típicas de superdotada, e aí a gente manda isso para a escola. Como que é o pós na escola, da criança, o futuro dessa criança? O que pode ser bom para essa criança ter essa avaliação e o reconhecimento dos pais disso, né? O que os pais vão poder fazer quando tem isso em mãos? Teoricamente, as escolas deveriam ter, primeiro, que serviços de apoio especializado. Ou seja, profissionais que entendem da superdotação, que entendem do transtorno do espectro autista. O autismo ele já está um pouco mais avançado em relação a isso, a superdotação não. Mas, primeiro, é um apoio especializado. Esse apoio especializado pode ser um serviço, que é o ideal, multiprofissional, porque a criança ela vai demandar apoios específicos de acordo com as suas áreas de altas capacidades. E aí o ideal, é igual você falou, né, do dono da Amazon, quem propôs e começou a Amazon, teve oportunidades lá atrás de incentivo do que foi identificado precocemente. Então, essas oportunidades ambientais, elas vão trazendo como consequências para o resto da vida essa identificação precoce e o acesso ao que te apoia naquilo ali que você gosta. Se uma pessoa gosta de tecnologia, ela vai ter contato com o computador só com 50 anos de idade, Perdeu uma potencialidade o dela. underachievement vai ficar abaixo da identificação, perdeu a melhor contribuição que ela poderia dar, que é na área da tecnologia, por exemplo. Então, quando a gente identifica precocemente, e aí as leis garantem, né, teoricamente, esse apoio especializado. E tem mais uma garantia para quem é superdotado, para as crianças especialmente, a aceleração escolar. E aí a aceleração também é uma polêmica, porque o pessoal da educação não gosta, dá trabalho, porque você tem que atender a especificidades, ou seja, às vezes uma criança, você tem um monte de demandas, porque é complexo, por isso precisa de equipe multi. Tem várias demandas que você pode atender ali dentro da sala de aula. Então, uma criança que está ali com desenvolvimento cognitivo lá na frente, ela pode desenvolver até um quadro depressivo, ansioso, que é comum. Pessoas superdotadas têm mais probabilidade de desenvolver transtorno de humor. Transtornos psiquiátricos, no De forma geral. Mas, às vezes, ela começa a ficar desmotivada, não quer ir para a escola mais. Aí você vai ver de perto, ela está fazendo as tarefinhas básicas, ela já está escrevendo, sendo que os coleguinhas estão aprendendo cada letrinha ainda, ela já escreve, ela já lê, ela já está lá na frente. Acaba as tarefas antes, né, de todo mundo. Acaba antes, muito mais rápida, começa a atrapalhar a sala de aula, porque ela acabou. Aí, então, ela acaba, vai atrapalhar os outros colegas. Ela quer conversar, interagir, ainda mais dependendo da idade, né? Que o controle inibitório ainda quer gastar a energia que está na mente dela ali, né? Isso, aí, como eu falei. Sobre estabilidade, né? Perfeito. A alta energia vai para o neuropediatra, tem TDAH. Esse menino para quieto, que enjoeira. E o que tem de TDAH por aí, a importância do neuropediatra saber da superdotação, porque senão vai dar remédio para o menino ficar quieto do TDAH. Usando Ritalina, esses neuroestimulantes aí é uma coisa absurda, né? Aí são os interesses da indústria farmacêutica também, que é já dá outra aula aqui. Eu acho que vamos ter que fazer uns 5 podcasts aqui com a Paula, viu? Vamos embora. Então, Vinícius, a lei, então, fala também da aceleração escolar, mas isso não é algo compulsório, ou seja, tem superdotação, vou ter que acelerar. Não, às vezes, para a criança, ela está bem ali na série escolar que ela está. Então, tem que ser avaliado caso a caso e proposto um plano individualizado para ela, dentro da escola. Isso tem que envolver escola, olha a trabalheira. Por isso que ninguém quer, né? Ninguém quer. É um jogo de empurra, porque dá trabalho e você tem que se atualizar. Às vezes, o profissional está ali há 30 anos fazendo a mesma coisa e 30 anos atrás não falava nisso, agora fala. Ah, mas estão inventando moda. Não é moda, as pessoas sempre tiveram aí e estavam sofrendo. E agora a gente precisa desenvolver isso. A gente está, assim, anos-luz atrás de, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos já é de base... Acelerar.
não só acelerar, mas acesso a um serviço especializado dentro da escola. Então, lá dentro da escola, eles já têm apoio, os profissionais já sabem do que se trata a superdotação. Então, a capacitação dos profissionais para ter isso, né? É formação. Se a gente não mudar a nossa formação de profissionais de saúde, é um efeito cascata. Aí aqui reproduz comportamento, Isso, aí vai. Eu mesmo nunca vi essas crianças assim acelerar. Eu não conheço ninguém que acelerou, por exemplo. Conheço assim, um monte de criança, de parentes, filhos de amigos, etc. Ou até da minha época. Eu nunca vi ninguém que acelerou. E sendo que, se a gente considerar que o critério quantitativo, 2% da população tem isso, né? Seriam quase 4 milhões de pessoas, né, no Brasil. São milhões. Então, cadê essas crianças, né? Essas pessoas estão soltas aí, a gente não está conseguindo identificar. E aí eu nunca vi a pessoa, por exemplo, um menino de 8 anos, às vezes ele já tem um pensamento de 12, né? Às vezes da evolução intelectual dele, cognitiva. Aí colocar um menino de 8 numa sala de uns meninos de 12, a professora tem que estar preparada, né? Exatamente. Toda a rede de apoio, até os próprios colegas têm que entender que aquele menino, ele é diferente, ou a menina, né? Ele é diferente e precisa de uma atenção diferenciada, mas isso é um rebuliço, né, da pedagogia. Isso. E a pedagogia tem suas limitações também, na minha visão, agora fazendo uma crítica técnica, né, à área e profissional, que o pessoal até hoje tem áreas da educação, na psicologia escolar também, criticando diagnósticos, falando que isso não existe. Isso é um desserviço para quem está sofrendo e precisa. Até hoje, as pessoas estão falando e explicando tudo pelo sócio-histórico. Tudo é o social, é o sistema. Faz sentido. Mas tem 2%, entendeu? Que precisa ser visto e olhado em suas especificidades. É muito malthusiano o negócio, né? O meio que determina a pessoa hoje, só. Nossa, a coisa de 1000, era 1000 que ele foi 1600 alguma coisa, o Malthus, falando essas coisas, até hoje. Até hoje. O pessoal segue como se fosse uma religião, cegamente. O meio que determina a pessoa. E aí você vai aprofundar, vamos aprofundar com base em evidência, beleza, vamos falar que não tem? Não tem, mas com base em quê? Eu acho, é bonito, não. Aí não. Aí incomoda. Aí não conversa comigo, não. Não conversa, vai conversar com quem vai isso é filosofia. Tá, com base em evidências, então vamos ver, vamos criticar o método de identificação, e é outra história, os critérios diagnósticos, a indústria farmacêutica tem o interesse dela em vender, é lógico, isso é inquestionável. Agora fala, eu acho, e tem gente negando tudo isso por aí, então... E é triste, e infelizmente no Brasil, criticando, eu falei 3 vezes isso, né? Mas no Brasil é porque eu acho impressionante como eu, da área da saúde, nunca tinha visto falar nisso. Nunca vi crianças sendo aceleradas ou tendo uma educação especial, sendo que é um direito por lei. Essas neurodivergentes, tanto TDAH, autista e os superdotados ter esse acesso. E eu nunca vi isso acontecer. É desesperador, né? É como se alguém falasse assim, não, tem alguém que está com um problema cardíaco, está com, vamos supor assim, tem uma arritmia. Tantos 2% da população tem essa arritmia e ela não pode ter acesso a um determinado tratamento. Isso. Porque não foi identificado, não foi diagnosticado. No caso, superdotação constatado, e as pessoas estão soltas aí podendo, né, elas podiam contribuir, estar mais saudáveis e não estão porque não estão identificando, né? Exatamente. Então é desesperador isso. Deixa eu te contar um caos. Vamos lá, vamos de causa, eu gosto de causa. Vamos de causa. Eu já avaliei criança, hoje eu estou mais focada no público adulto, mas meu mestrado, doutorado, foi tudo com criança e adolescente. E aí, muito focado no TDAH. Na clínica de avaliação neuropsicológica, então, já teve caso de necessidade de aceleração escolar somente com superdotação, aqui em Uberlândia. E aí, o que aconteceu? A criança tem acesso, tem uma boa condição socioeconômica e estuda numa das melhores escolas aqui, uma das maiores mensalidades, mais cara, a escola de muita qualidade, renomada. O que se espera de uma escola renomada que nós, como pais, vamos pagar alto por ela? Nossa, tem uma educação diferenciada, tem uma visão ampliada, né? Inclusive das especificidades. Mesma coisa de qualquer outro lugar. Às vezes a gente fica com certos preconceitos com escolas públicas e às vezes elas estão bastante à frente. Hospitais universitários também costumam estar à frente dos serviços particulares em muitas coisas. E aí, Vinícius, o que aconteceu com essa criança? Fomos discutir com a escola.
Eu avaliei, conversei com os pais também. Meu filho tem que acelerar, porque ele está sendo prejudicado, só que o meu filho, a criança não tem condição de ela reivindicar e ali atrás dos direitos. É nós que temos que fazer isso por elas. Então, fui junto com os pais, marcamos inúmeras reuniões com essa escola. Aí, o que aconteceu? Eu descobri que era o primeiro caso de aceleração escolar da escola. Nossa. É o primeiro. Olha aí. É novidade. Uma escola renomada, renomada, você paga caro. Mas, pelo menos, a escola deu a abertura para discutir. Conversa. Não foram discussões tranquilas e fáceis. Como eu disse, tem uma formação na educação que vem com algumas visões, algumas contaminações desses assuntos, mas com conversas com base em evidências, inclusive evidências da própria criança, a escola percebeu que ela seria beneficiada com a aceleração. Com muito suor dos pais, muita enrolação da escola, que eles perceberam que daria trabalho, a criança foi acelerada. A criança está super bem. Foi acelerado 1 ano só, não foi muito, não Muita foram coisa. muitos anos. Mas olha a diferença que já fez. Para a criança, ela está super bem, motivada. Aí só ficou com aquela saudade dos coleguinhas, é claro, e ainda mantém as amizades, né, do ano anterior. Como a gente disse, as questões sociais e emocionais são, né, da idade. A o sincronia. desenvolvimento está ali dentro, a sincronia. Mas a criança está... Aí sim ela chegou no nível dela, porque enquanto os amigos estavam aprendendo a escrever letras de forma, ele já sabia escrever cursivo, porque ele pulou, ele nem foi para letra de forma, que é mais fácil, depois vai para cursivo. Já foi direto. Ele foi direto, já fazia isso, aí a professora, eu não vou te voltar para você Fazia aprender conta. aqui. Fazia conta, tudo, geografia, história, tudo assim, é uma superdotação num amplo espectro, essa criança. A escola acelerou, né, o caso dessa criança aqui em Uberlândia. O primeiro caso da escola. Eu não tenho estatística daqui e não tenho de quantas crianças são aceleradas, porque é muito difícil isso numa escola particular. Teve que batalhar. Muitas reuniões, enrolação da escola, vamos esperar férias escolares, aí a gente volta a discutir em fevereiro, isso era outubro ainda. Então, assim, é difícil, é um processo moroso, demorado, mas que, quando bem avaliado, os pais também percebem a necessidade, né? A gente faz uma boa conversa e dialoga com a escola, a criança é muito beneficiada. Não tem comparação. Fora o que a escola se propôs a oferecer fora do extraturno, das áreas de interesse dessa criança, sabe? Então, com certeza, foi um pontapé para outras crianças aí nessa escola, que provavelmente não vai ser tão difícil. Já abriu a porteira ali. Abriu a porteira. Isso acontece o tempo todo. Isso é recente, né? Recente. Do começo do ano passado. Olha aí. Foi quando eu finalizei. Do ano passado, um ano e 3 meses atrás, uma escola renomada ainda não tinha acelerado ninguém, que é uma coisa que está na lei desde 96, não é? Acho que é 96. Eu não lembro o ano, mas é algo antigo. É já algo muito que já tempo, tem muito junto tempo. falava em transtornos globais do desenvolvimento, que era o autismo estava no meio. Asperger, falava em Asperger. E aí as altas habilidades, superdotação já estava lá. Ela já está aí na proposta de muito tempo, de educação Já especial e inclusiva. Dos neurodivergentes já estava incluso, né? Sim, sim. Isso é algo antigo. Agora, se a gente falar de outro assunto, o ensino superior, eu também trabalhei com universitários, como psicóloga, né, na Universidade Federal daqui, por muitos anos. Não tem lei ainda, não tem quase nada, a não ser falar em educação inclusiva. Tá, mas aí fica aquela coisa, uma política pública generalista. Tá, e aqui na Universidade Federal, nas universidades no geral? Que de fato? Tem umas bolsas, inclusão, bolsa mesmo, dinheiro, que algumas pessoas recebem quando têm deficiências sensoriais e física, e ficam ali, os alunos sofrendo, ficam soltos ali. É o diagnóstico tardio nesse caso. Nossa. Vamos polemizar aqui, né? Às vezes o Estado, né, o consenso, né, o status quo, assim, às vezes ele foca muitas vezes em questões que é aquela coisa, né, dividir para conquistar, né? Então, às vezes foca, por exemplo, vai à universidade, vamos focar na questão de gênero, vamos focar na questão de cor, vamos focar na questão de etnia e não sei o quê, que realmente tem que ter uma atenção, lógico, tudo tem que ser discutido, mas aí pessoas que têm altas capacidades, que poderiam contribuir muito no ambiente científico que ela está inserido, contribuir muito no ambiente global
da nação, né? Uma pessoa que pode desenvolver coisas novas, ou liderar, ou ser um bom político, porque tem uma empatia alta, né? Essas pessoas estão jogadas de lado e não se discute essa questão. Então, a proporção que é quase pegar uma universidade, né, e colocar que 2% ali tem altas capacidades, né, utilizando somente o critério do QI, olha a quantidade de pessoas que tem dentro das universidades que não são reconhecidas, que poderiam ser assim, se coloca uma faísca nela, ela voa, né? Exatamente. E aí, às vezes, ficam focando em questões muito específicas para ter um controle ali de população, né? Tem um polêmico, estou falando, escuta aí. E aí esquece essa questão que também é uma questão importante, né? E ninguém se fala. Vamos chamar de consultório das polêmicas, Vinícius. Consultório das polêmicas, das ideias polêmicas. Das ideias polêmicas. A gente já está saindo aqui, vai ter um advogado esperando a gente ali já. Eu vou dormir aqui hoje. Vai. Vou trazer meu colchãozinho. Não, papo tem, então a gente vai conversando. Vai conversando. E aí tem um outro mito que eu vi também que o pessoal costuma falar, que quem tem altas capacidades, superdotação, é bom em tudo. Isso aí você já falou que é mentira, né? Não que é um faz mito sentido. grande. Tem muitas pessoas que são muito boas, nem o Einstein, né? Porque o Einstein tem um histórico aí, eu nunca li diretamente a biografia, mas o que eu ouço falar é que ele tinha problemas com notas na física, por exemplo, na infância. Problemas escolares, matemática. Era o alemão que ele também não conseguia. Então é interessante, né? Mas que eu considero uma pessoa de referência, né? Alguém que está aí na ciência para posteridade. Mas existem algumas pessoas superdotadas que têm altas capacidades em muitas áreas. Isso é fato. Que aí você fala, gente, aquilo ali é o gênio que não tem lógica. Esse é o bom em tudo ninguém mesmo. tem dúvida, ninguém questiona se tem altas capacidades ou não. Mas tem também, que é onde o conceito é ampliado hoje de superdotação, além de QI e além de só habilidades gerais em tudo acima da média. Tem também reconhecida como altas capacidades em áreas específicas. Por exemplo, é uma pessoa que é excelente músico, autodidata, um ouvido musical, aprende sozinho e vai super bem ali, tem uma alta criatividade nessa área, né? Um alto engajamento, gosta muito da área. Mas a hora que vai para a escola não gosta de nada dessa parte que a gente fala superdotação acadêmica. Essa superdotação mais escolar. Então, a gente tem alguns autores falando, mas eu não gosto muito de classificações, que eu acho que reduz a ideia. Mas falam de uma superdotação produtivo-criativa, que tem a ver com isso, as áreas artísticas têm muito a ver com isso, e também a superdotação mais escolar, acadêmica. E aí são pessoas que sempre gostam muito de aprender, de estudar, de sentar, de ler, de ver coisas, né, além ali da escola. Então, tem mais a ver com essas questões mais cognitivas. Mas, às vezes, a pessoa está ali na média, no QI total, que eu falei. Sai dessa de QI total, que é o único critério de superdotação, porque a gente vai eliminar um monte de pessoas superdotadas com altas capacidades específicas, às vezes em uma, às vezes em 2 áreas, 3 específicas. Tem muitas pessoas, por exemplo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Nossa, já fizeram pesquisas científicas, lá. Tem muitas pessoas lá com transtorno do espectro autista. E aí, transtorno do espectro autista, mas não se fala em superdotação. Com certeza tem dupla excepcionalidade, assim, a rodo, vamos dizer assim. O Elon Musk é um que eu suspeito dele de... provavelmente. Assim, que ele é superdotado, assim, gênio, né? Ele é um gênio, né? Não tem dúvida, mas ele tem um grau, porque na hora que ele conversa, ele tem uma dificuldade ali de interação social. Não sei se é porque ele é muito inteligente e aquilo para ele é trivial, ou se ele tem, às vezes, um espectro autista. Isso, teria que avaliar. Mas a gente bate o olho e tem algumas desconfianças. Não é possível a gente confirmar, mas tem algumas pessoas, igual, por exemplo, essas pesquisas do Vale do Silício, tinha que incluir as altas capacidades ali. Porque só de entrar lá já é um critério super, assim, alto nível. É uma seleção natural. Eles só fizeram para autismo, essa pesquisa? Essa que eu vi, sim. Que ela é bem recente, bastante recente. E aí estava investigando o autismo e deu alto nível, prevalência altíssima, né? Uma amostra enviesada. Então, o pessoal com autismo, por exemplo, ou com altas habilidades junto à dupla excepcionalidade, se atraem muito por áreas, e tem motivos no cérebro delas, atraem muito por áreas exatas. Gostam muito. São pessoas com muita facilidade de padrões visuais.
percebe rapidamente pequenos detalhes que mudaram em algum lugar, sabe? São pessoas altamente detalhistas e com essa facilidade em padrões. E isso é muito Conectar as coisas. bem-vindo. Isso é muito bem-vindo nas áreas exatas, que são padrões matemáticos, numéricos ali, né, de programação e tudo mais. Mexer com códigos de programação e tudo mais. Isso é até interessante que tem aquele filme do... Eu esqueci o nome. A Mente Brilhante, do Russell Crowe, né? Que ele era um gênio da matemática, mas ele tinha uma dupla excepcionalidade, que ele tinha um problema de esquizofrenia, né? Pode considerar uma dupla nesse caso. Exatamente. E aí eu lembro que na época que eu fiz faculdade, né? Longínquos anos aí, a pergunta quando a gente... Eu lembro disso, um aluno perguntou na época para o professor de psiquiatria. Falou, não, então, eu vi aquele filme e tava na moda do Asperger também, que todo mundo Asperger. E falou assim, não, então quem é autista é sempre mais inteligente? Então tinha esse mito na época também. E isso aí é um mito também, né? Que o autista sempre ele tem uma inteligência superior. Na verdade, é uma dupla excepcionalidade quando tem, né? Dentro do guarda-chuva de prevalência de autismo, a minoria tem dupla excepcionalidade. Minoria. Isso aí as pesquisas já têm mostrado, né? Em idade adulta, crianças, é a minoria dos autistas. Então, é raro encontrar pessoas com dupla excepcionalidade com autismo. Mas tem muitas pessoas sem essa correta identificação. Mas é a minoria, não é a maioria. Tem autismo, está correlacionado à ampla prevalência de altas capacidades junto à superdotação. Não é. As pesquisas não têm mostrado isso. É o oposto. A minoria tem a superdotação junto. Diminui a prevalência quando o guarda-chuva fica bem menorzinho quando a gente fala que tem altas capacidades junto. Fala do Asperger, né? Agora, o Asperger é o nível 1 de suporte. De suporte do autismo, né? É, o nível... Que é o que o pessoal fala leve, mas que não é leve para ninguém, que todo mundo fala, né? Que para quem tem não é leve, né? Não é leve, é. É só uma classificação. Isso. Que eles falam que até o Messi tem, né? Tem assim, essa desconfiança. Tem essa desconfiança. Ele tem movimentos repetitivos, ele tem movimentos estereotipados para jogar, tem a questão do vômito ali, quando ele está em sobrecarga. Ele tem essa questão jogos. Não sabia, que interessante. Eu desconfio que pode ser uma sobrecarga sensorial e aí ele lida de forma vomitando, tirando. É tipo uma crise de estresse, sabe? Que é muito comum em pessoas autistas. Mas também superdotadas. Isso as habilidades que ele tem, ninguém duvida, né? Então, pode ser sim, mas é uma conversa de mídia aí, né? A gente não sabe. Se ele teve acesso a especialistas, ele não divulgou, que é um direito, né? Não sei. Mas ele tem alguns indícios públicos aí de movimentos bastante até de interação social, ele tem uma dificuldade. Desvio do olhar, olha muito para baixo. Mas são só poucas características dentro do universo que a gente tem que avaliar, né? A gente não banalizar os diagnósticos. Você não sair daqui, todo mundo apontar o dedo pro outro, falar, esse aqui é autista. Lá, não tá olhando, só que é tímido, né? Cara. Agora os tímidos vai virar tudo autista, né? Não é assim não, gente, pelo amor de Deus. Doutora Paula, quais são os problemas mais comuns enfrentados por essas pessoas que são superdotadas ou têm dupla excepcionalidade? Problemas do dia a dia, por exemplo, problemas na escola, problema em casa, problema no trabalho. O que elas te relatam? Que muitas pessoas vão, às vezes, se identificar nesses problemas do dia a dia. E, às vezes, a pessoa vai achar que ela tem um problema ou um transtorno tipo depressivo, ansioso, e, às vezes, é só uma característica dela da mente funcionar diferente, né? Quais são os problemas que o pessoal fala muito para você do dia a dia? Encontra. Vou falar primeiro de pessoas superdotadas somente. Tá. Porque, repetindo, não é doença. Então, não é esperado que tenha prejuízos significativos, a não ser que desenvolva alguma doença, algum transtorno de algum tipo. Então, a superdotação em si, o que ela traz? Desafios. E aí, desafios, principalmente nas áreas socioemocionais. Então, na socialização, como a gente falou muito bem aqui já, várias vezes, aquele sentimento de desconexão, isso tem inúmeras repercussões na vida da pessoa por toda a vida. Da infância até ela morrer, ela se sente desconectada, isso vai ter consequência nas relações. Nossa Senhora. Então, se ela está ali na escola, ela se sente desconectada, em geral, ela vai socializar menos. Ela não se identifica com ninguém, ou então com poucas pessoas, isso vai ter impacto social. E emocional, porque, como eu falei, é muito comum as pessoas superdotadas serem intensas emocionalmente. Então, essa intensidade emocional dessas pessoas faz também com que elas
enfrentem vários desafios, por exemplo, de não serem compreendidas nas suas especificidades e também ela não se compreende, o outro não compreende ela e ela também não entende a reação do outro. E isso também causa inúmeros problemas. Fora que pessoas superdotadas, elas têm maior chance, maior probabilidade de desenvolver transtornos psiquiátricos. Então, transtorno ansioso e depressivo são super comuns da infância até fase adulta para frente. Ela tem mais chance do que a maioria da população em desenvolver esses transtornos, especialmente do humor. Na minha visão clínica, justamente por tentar os transtornos de humor, eles tentam lidar com algo que está acontecendo ali na sua vida. Então, a ansiedade é uma preocupação excessiva, né, na hora da definição do transtorno ansioso, e tem vários tipos de transtornos ansiosos. Na infância, terror noturno, então são aquelas crianças que vivem ali, às vezes até por sobrecarga sensorial e ninguém sabe. Elas são crianças altamente sugestionáveis, altamente imaginativas. E aí, por exemplo, os monstros dos desenhos, o coleguinha, são reais. Isso é mais intenso na imaginação dela do que para outras crianças. O medo de escuro é comum, o medo de monstros é comum, mas é mais intenso para criança superdotada. Então, terror noturno, fobias específicas, ansiedade de separação na hora que ela vai para a escola. Então, ela vai para a escola pela primeira vez. Em geral, ela tem mais chance de sofrer do que as crianças que não têm superdotação, que é um tipo de transtorno ansioso da infância. Na fase adulta, aí vem os transtornos ansiosos, aí, por exemplo, ansiedade generalizada. O que tem de pessoas com superdotação na fase adulta com ansiedade generalizada, porque está passando por um monte de coisa a vida inteira. Fora, isso eu não estou falando nem do ambiente. Porque às vezes ela vem de um lar disfuncional, relacionamentos abusivos, agressivos, cheio de traumas. Né? Não estou nem entrando nesse aspecto, que já é outra coisa, fica mais complexo ainda. Estou falando da superdotação e os desafios comuns. Então, na média, vamos dizer assim, né? Porque tem cada caso é um caso, claro. Então, aí a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade generalizada ou depressão grave. E essa depressão grave pode, inclusive, levar a tentativas de suicídio, a ideações suicidas, a pessoa pensar em se matar, ficar desgostosa da vida, porque imagina só. Você nasce, né, para quem não vive isso e está assistindo a gente. Então, fecha o olho e imagina, você é uma pessoa que nasceu e até hoje, na fase adulta, tem uma sensação de que você não é desse planeta. Consegue entender a profundidade disso? Algumas pessoas vão pensar em suicídio para resolver isso, porque ela não dá conta de resolver. Ela não sabe que ela tem superdotação muitas vezes, não tem acesso a isso e vai falar, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não encaixa em nada, eu não né? encaixo em nada. Eu sou o errado, porque a pessoa, a autoestima dela vai lá para baixo. A melhor solução é morrer. Gente, não é, pelo amor de Deus, não é. Não é mesmo. O que é a solução? Identificar adequadamente. Então, as pessoas, elas têm esse adoecimento, têm mais chance de adoecer e de sofrer por ter superdotação. Dupla excepcionalidade, então, ou seja, a gente está adicionando uma doença necessariamente à superdotação. Então, a superdotação por si só já traz vários desafios socioemocionais, com um transtorno junto, mental, então, de saúde mental, mais ainda. Porque aí a pessoa, não só os transtornos agora de humor, ansiosos, depressivos, mas um TDAH também aumenta a taxa de risco de morte por acidente, de vícios, né? Porque tem prejuízo de controle inibitório, tem problema de controle de impulsividade, a pessoa ela se expõe mais a riscos, ou seja, se ela se arrisca mais, ela tem mais chance de se ferir, machucar ou morrer. Então, um TDAH junto, em geral, traz inúmeros fatores de risco, sofrimentos a mais, porque só para falar em TDAH a gente já está falando de prejuízos significativos, de sofrimento. Tem que ter o prejuízo, né? Tem que ter o prejuízo para falar em transtorno, senão não é, né? É um dos critérios básicos de qualquer transtorno mental aí que a gente diagnostica. Transtorno do espectro autista. Com superdotação. Agora, se você não é o seu caso, imagina também, fecha o olho, imagina que você é uma pessoa superdotada, então já tem a sensação de desconexão que nasceu com você. Sendo autista, isso é elevado a sei lá qual potência.
Porque a pessoa autista também tem a sensação de desconexão, de não pertencimento, de estranho no ninho. E para piorar essa autopercepção, ela, em geral, tem movimentos repetitivos, estereotipados, que deixa ela mais estranha ainda, socialmente falando. E aí as pessoas de fora ficam fazendo piadinha. Pessoas superdotadas sofrem muito bullying na infância, em prevalência, na hora que avalia também. Pelo jeito de ser delas. Que é diferente da média. Que é diferente. E, em geral, são tidas como arrogantes. E aí, essa arrogância que a pessoa superdotada ela não percebe. Que ela fica ali, imagina a criança superdotada. A professora pergunta, é a primeira. Eu quero Sabe falar. tudo, né? Eu quero falar. Sabe tudo, responde antes. A professora está no meio da pergunta, ela já deduziu metade do que a professora vai falar e já respondeu. Aí os colegas que não acompanham isso... Tá querendo aparecer. Querendo aparecer, é chato. Eu lembro que eu tive uma colega, eu não sei se ela tem superdotação, acho que ela nunca fez essa identificação. Desconfio que tem. Falava muito difícil, mas muito difícil. De forma erudita. Terceiro colegial do ensino médio. Não, o português melhor do que qualquer pessoa da Academia Brasileira de Letras, ela dá de 1000 a 0. Todo mundo ficava criticando a menina. Nossa, lá vem a fulana de novo. Ai, a fulana começou a falar. Entendeu? As pessoas elas não entendem, né? E elas não conseguem entender a complexidade do que o outro está fazendo, né? Porque para elas é difícil. Então acha que a pessoa está querendo aparecer. Se destacar de alguma forma. O tempo inteiro. É aparecer, vai ser arrogante, está se achando melhor que todo mundo. E é interessante que, na época, eu já não tinha essa percepção. Eu nem pensava em psicologia na época ainda. E aí, não tinha também esse conhecimento de superdotação, né? Não tive esse acesso precoce a nada. Para mim, também é da psicologia para cá, né? A neurociência e tudo mais. Mas eu lembro de ter uma sensibilidade de falar por que as pessoas estão criticando ela. Ela tem uma característica... Ela é diferente. Para mim, sempre foi muito tranquila essa questão da diferença. Aceitar a diferença, né? Sempre foi muito naturalizado dentro do meu coração, assim. Mas é um perfil até de personalidade meu. A maioria das pessoas não é assim. Não é. E ela sofreu muito. Então, eu lembro dessa colega, ela provavelmente deve ter altas habilidades, no mínimo linguística ela tem. Né, altas ou das inteligências de Gardner lá, né? Tem a linguística. Tem a linguística, exatamente. Então, ela provavelmente deve ter e não sabe disso. E eu lembro direitinho, ela falava, e aí as redações dela, acho que os professores de português nem sabiam corrigir direito, sinceramente, porque era um vocabulário, assim, altamente elaborado, sabe? Então, eu lembro, ao viver a cores, de ver ela sofrendo bullying, isso no ensino médio. Isso acontece muito com crianças pequenas também. Né? No ensino fundamental, pessoas superdotadas sofrem mais bullying também. Então, olha o sofrimento. Né? A superdotação em si, mas as repercussões de um perfil específico da pessoa, de um funcionamento completamente diferente dos demais. E aí a pessoa se autoconhecendo, ela meio que fica blindada disso, né? Porque a pessoa vai saber, por exemplo, essa menina aí que falava bem e tinha um português legal. Se ela soubesse que ela tinha essas habilidades, que ela era diferente, ela ia levar esse bullying. Tá bom, eles não me entendem porque a mente deles funciona diferente da minha. Isso, ia saber que ela não tinha nada errado com ela, né? Porque às vezes ela ia para casa e ficava, nossa, será que eu tô realmente sendo arrogante, né? Ou querendo aparecer? Sendo que é um perfil dela, né? Não tem nada errado, né? E você falou uma coisa interessante, a autoimagem. A autoimagem de uma pessoa que sofre bullying, independente de ter superdotação ou não, a vida toda, ela vai introjetando, internalizando uma fase importante do desenvolvimento, que é de criação de quem eu sou, como eu me percebo, de eu sou a chata, eu sou sempre a enjoada, eu sou a que gosta de aparecer. Aí é a profecia autorrealizadora, que a gente fala na psicologia comportamental, né? Ela acaba se tornando mesmo, mas não porque ela era assim. Porque ela só porque pensa ela foi nisso. percebida, pensa nisso, foi tida assim, ela vai se comportando para realizar a profecia que fizeram dela, sabe? É igual o menino custoso. Fala tanto que é custoso, aí que ele fica custoso. Aí que parece que pôs fogo no menino. Já sou mesmo, então eu vou... Já acostumaram, que eu sou assim, aí eu vou pôr fogo aqui no parquinho. Maravilha. Doutora Paula, eu, para encerrar aqui o podcast, antes eu costumo fazer um bate-bola aqui, jogo rápido, de perguntas com respostas rápidas para o pessoal te conhecer melhor. Tá? Isso é perigoso. É perigoso, isso aqui é pinga-fogo. E aí são perguntas diretas, se você quiser estender a resposta não tem problema, mas se quiser falar com uma palavra também, não tem problema, tá? Objetividade é meu sobrenome. Então, fechou.
Então vamos lá, vou começar com as perguntas. Primeira, um livro. É difícil, que deve ter vários, né? Tem vários. Eu vou indicar Ou um que que você eu está sempre lendo indico. agora, né? Um livro. Não, eu já li, mas é um muito baratinho, acessível e que mexe profundamente, especialmente com pessoas superdotadas, perfil perfeccionista, que é uma característica clínica, é A Parte que Falta. A parte que falta. Você lembra o autor, não? Stern, alguma coisa. Alguma coisa aí difícil. Então, anota aí, a parte que falta. Top, esse eu já vou comprar. Pode comprar, é baratinho. Recomendo. E aí, um país. Você quer ir ou que você gosta, que foi, gostou, que você acha que é o melhor país? Um país que te marca. Canadá. Top. Difícil não gostar de lá, né? Gostei mais de lá do que dos Estados Unidos. 1000 vezes. Tem vontade de conhecer, ainda não fui no Canadá. Recomendo. Uma comida e uma bebida preferida? Comida: picanha, batata frita, tomate com alface, arroz branquinho com alho e feijão. Então, um prato típico E brasileiro. farofa. Amo farofa. Nossa, farofinha temperada, Farofa hein? temperada. De costela. De- Da feira. com os pedacinhos da Específica costela. da feira. Aham. Nossa, E de essa aí- cebola. Não, isso eu deu até fome aqui agora. Uma frase de efeito. Nossa, Vinícius, você tá me apertando. Não, aqui não é fácil, O não. psicólogo tem muita frase de efeito, eu só preciso pensar. Sem pressa. Não precisa ser exato, não. Mas assim, um contexto assim, que você contar de efeito que pode marcar alguém que está escutando. Nossa, a hora que eu chegar em casa eu vou falar, tinha que ter falado essa, gente. Muito melhor. Aí a gente faz uma edição do vídeo. Aí você grava em casa, manda pro pessoal, eles editam e fica tudo certo. De efeito. Ou alguma filosofia de vida que você lembra assim, isso aqui para mim é inegociável. Ou minha vida eu me guio por meu propósito. Alguma coisa. Isso, eu acho que o meu propósito é transformar pelo conhecimento. E uma frase que eu queria deixar a partir disso é que todas as diferenças são bem-vindas. Fazem parte da vida. A diversidade faz parte da vida. Excelente. Natural. Ela leva tanta risca que ela tem uma plataforma de conhecimento, hein, gente? Cognitiva Metaverso. Se eu fosse Vinícius faz você, propaganda aí. se eu tivesse desse lado aí, eu já tinha comprado. Tá demorando para comprar, é um plano inclusive. de assinatura, né? Importante Plano de explicar. É um assinatura. plano de assinatura de baixo custo, R$ 29,90 por um ano todo, acesso a Olha aí. experiências ao vivo, várias coisas. Aí, ó, você Recomendo. que tá escutando, tá na edição aí, ó, ele já vai comprar, ele falou. Fechou. Troca de serviço, já falei. Um hobby. Eu já tive vários. Mas hoje em dia, o que eu mais gosto, assim, de não vejo a hora passar é assistir Netflix com a minha filha e meu marido juntos. Isso é um programa É uma legal delícia. demais. E eu vou falar o que a gente assiste, que é bem diferente da maioria das pessoas. A gente gosta de assistir reality show coreano, Coreia do Sul. Nossa É Senhora! Gente, é muito bom. É Eu nem diferente. vejo a hora passar. Não é daquele seriado que, como é que chama aquele? Nossa, que o pessoal fica se matando lá. Você viu esse do Batalha coreano? do 100? Não, é um que você tem, que a pessoa ganha 1 milhão, ela vai ganhar 1 milhão, aí eles põem todo mundo num lugar, e aí vai a prova, e aí as pessoas vão morrendo, vão se matando, e o que sobrar vai ganhar 1 milhão. Tem uma série coreana. Nossa, ela é... Da Netflix? Da Netflix. Que a gente tá procurando uma nova e não tá achando, porque já assistiu tudo. Nossa, eu vou achar e vou te mandar. você Essa me aí, ela avisa. é... Só que é pra ver que sua filha não é legal, não. Ah, tá. Que é violência Não, tem que ser mamão com açúcar. Não, é violência no... É tipo sobrevivência Tipo. na floresta de Não. umas mulheres. Não é na floresta, não. É tipo assim, cada hora eles estão num ambiente competindo. Isso daí é a Batalha do 100. Que tem homens e mulheres super fortes que competem, não é? Sério. Aí cada hora vai eliminando e eles têm que quebrar o torso deles lá. Série coreana, quer ver? É a Batalha do 100. Já tá na segunda temporada. Você já tá... Gente, eu vou achar aqui.
Hoje é meu hobby predileto. Sul-coreana, nossa, então... Coloca aí a Batalha do 100 e vê se é. Não, eu acho que não era essa, não. Não? Mas eu vou lembrar aqui. Você gosta também daquele estilo do K-pop lá também, dos coreanos, não? Da música? Não assisto tanto. Eu gosto de reality coreano de pessoas reais Reais. ali que estão em algum jogo de alguma coisa. Tem o Jogo do Diabo agora também, que é um de raciocínio, tipo de... Parece detetive ladrão. Só que é muito elaborado. Aí você cansa a cabeça de tentar acompanhar. Decifrar o que está acontecendo. Isso, cada um é um papel e aí ninguém sabe. É igualzinho detetive ladrão, que a gente não sabe quem é quem. Sei. E você tenta descobrir para matar o ladrão. É parecido, só que é mais elaborado. Com pessoas reais que vão para uma casa. Aí a gente estava acompanhando isso daí. Mas ele não descansa tanta cabeça. Nossa Senhora. Esse aí tem que ser sem pressa. Aí, ó, esse é o Round 6. Ah, Round 6. Ele é mais de terror. Eu não gostei tanto. Ele é muito Você viu de esse? terror, Deus me livre. Não, esse é sangue para todo lado. É loucura. Esse aí eu não fui pra frente, não. Então vamos para a próxima. Você tem um herói ou uma heroína? Herói ou heroína? Não precisa ser da Marvel, não, de Thor e essas coisas, não. Eu nunca fui... Um herói real mesmo da vida. Eu nunca fui de super-heróis. Desde a infância, eu nunca fui de... eu amo essa. Eu acho que a minha maior heroína é minha mãe. Com certeza é minha mãe. Ela, a história de vida aí, a gente pode fazer um podcast só da minha história de vida e o que a minha mãe já passou ali, comigo e com a minha irmã. E somos vencedoras, na minha visão, assim, com tudo que já aconteceu. Acho que é minha mãe. Eu gosto mais de pessoas reais, sabe? Sim. Ao meu ver, a mãe tinha que ser a nossa heroína sempre, né? Quando você fala assim, heroína, mãe, pai... Depois o resto. Depois o resto. Pensa, você tá aqui só por causa deles, não tem outro jeito. Então, é o seu herói, né? Agradecimento pela vida, que é isso? A pessoa não ter essa consideração com pai e mãe. Nem conversa comigo. Uma banda. Uma banda, YouTube. Boa. Essa é uma clássica, né? Essa é boa. E para finalizar, eu sempre pergunto uma coisa mais polêmica da própria especialidade, né? Superdotação ou altas habilidades? Que você já respondeu, né? Eu tenho minhas críticas às altas habilidades, mas hoje é tido como sinônimo. É falado como a mesma coisa. Altas habilidades e superdotação no Brasil é sinônimo, tem minhas críticas, mas na hora de falar de política pública e tudo mais, tá lá a mesma coisa. É sempre barra superdotação, tá junto. É o guarda-chuva da mesma coisa, não tem separação. Aí a parte teórica é outra história. Mas é tido no Brasil como sinônimo. Eu gosto de altas capacidades, como eu falei. Realmente faz mais sentido, altas capacidades. Na França só se usa altas capacidades. Então, ótimo. Doutora Paula, obrigado, viu? Finalizamos aqui essa conversa aí já de 1h30, delícia que a gente teve aqui, que podia ficar mais 2, 3 dias conversando. A gente falou nesse episódio aqui com a doutora Paula, psicóloga, especialista em neuropsicologia, com doutorado na área, uma entusiasta da tecnologia, que tem plataforma sobre o assunto. Acesse Cognitiva Metaverso, acesse o Instagram dela, @paulalemes.cognitiva, que eu tenho certeza que esse assunto aqui vai mudar a sua vida, como está começando a mudar de muita gente. Então, você pode mudar a sua vida, mudar de um conhecido, do seu filho. Isso. Né? E esse processo de autoconhecimento tem que ser uma busca constante de todo mundo. E isso não deixa de ser um autoconhecimento, né? Exatamente. E aí, queria que você deixasse a sua mensagem final para quem está te ouvindo, quem está te assistindo e ficou interessadíssimo com o assunto, para finalizar aqui nosso episódio. Bom, quero te agradecer, Vinícius, mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar desses assuntos, né? Como o Vinícius disse, eu sou uma entusiasta aí dessa área. E é uma área ainda pouco conhecida, que eu tenho o propósito de transformar por meio do conhecimento, do autoconhecimento, né, como o Vinícius falou. E se você se identificou com o nosso bate-papo, se você ou alguém próximo de você, e às vezes não tem acesso, né, ao conhecimento, não tem acesso ao serviço, porque hoje a gente ainda tem somente acesso a essas adequadas identificações nos serviços particulares, ainda no Brasil, né, não tem no SUS. Até o momento, só em algumas clínicas escola, algo bem específico, em alguns grandes centros, como São Paulo, Rio, Brasília, né, algumas capitais. Então, se você se identifica com tudo que a gente está conversando, eu recomendo que
que você esteja comigo. Você pode experimentar por até 7 dias gratuitamente aí a Cognitiva Metaverso. Se você não gostar, você pode pedir reembolso, não vai ter custo nenhum, mas eu duvido muito que você não vá gostar, porque além de tudo tem experiências ao vivo comigo, encontros ao vivo, experiências de bate-papos ao vivo com especialistas, conteúdos gravados que eu estudo bastante, tenho muito carinho. E além de tudo isso, eu sou muito disponível, né? Então, a gente tem uma comunidade exclusiva, a gente tem conversado bastante, tem sido uma experiência muito boa e os feedbacks têm sido muito legais. Então, meu maior convite e a ideia de ser um projeto de baixo custo, é claro, você não vai ter acesso ao diagnóstico dentro da Cognitiva Metaverso, mas vai ter acesso a conteúdo de qualidade que vai contribuir com certeza no seu autoconhecimento em toda essa transformação que a gente conversou aqui. Então, deixo esse meu recado, muito obrigada e continuo à disposição aí nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube. Muito obrigada. Que só está crescendo, né? Amém. Maravilha. E aí, finalizando o consultório de ideias, eu sempre gosto de deixar uma ideia final, ou uma frase de efeito, para você levar para casa e dormir com ela. Então, hoje a gente falou muito de inteligência, eu vou deixar uma frase aqui do Stephen Hawking, que eu sou fã, assim, de carteirinha, né, do Stephen Hawking, tanto pela capacidade dele de inteligência, quanto pela história de vida, né? E ele tem uma frase curta, mas que é muito, muito certeira, né? Ele fala que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Então, você que está buscando ter mais inteligência ou mais conhecimento, aprenda a se moldar, a mudar um pouquinho você, ser diferente talvez quando precise, porque a inteligência é isso, é a capacidade de se adaptar à mudança. Então, guarde essa aí, ensine para os outros, que isso daí vai mudar a sua vida. Até o próximo episódio. Esse foi o 5º episódio. No próximo, na semana que vem, a gente vai trazer mais conteúdo para você. Fique ligado e dê o like aqui embaixo para nós. Um grande abraço.